Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa TV Mar News, ampliando a sua margem de informação com os veículos da organização Arnon de Melo. Na próxima hora, eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado, repercutindo os principais assuntos e trazendo as principais informações. A movimentação nas ruas da capital alagoana e as notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. É o mais completo portal de notícias de Alagoas. Acompanhe também a nossa programação através das ferramentas que a TV Mar Canal 525 para os assinantes Net Claro coloca para o público maceioense. Nós temos o nosso aplicativo TV Mar que pode ser baixado para seu smartphone e também de maneira gratuita você vai poder acompanhar a nossa programação. As ferramentas para interação com a nossa produção também já disponíveis no vídeo, assim como o nosso WhatsApp, que é um contato, uma ferramenta direta para você interagir com a nossa produção, a produção da TV Mar Canal 525. Lembrando sempre que na bandeira do nosso programa nós temos o plano de saúde Apvida, mais de 4 milhões de clientes, mais de 20 anos somente de serviços prestados na área odontológica e mais de 40 anos prestando serviços na área de saúde. Cuide da sua família com o maior plano de saúde do Norte e Nordeste. Quando pensar em plano de saúde, não esqueça. Apvida, credibilidade em todos os serviços. Nós vamos às ruas da capital alagoana na manhã desta sexta-feira, já trazendo o nosso repórter Fernando Palmeira, ao vivo ao lado do cinematográfico Francisco Nogueira, para trazer informações, principalmente com a presença da SMTT, que tem feito um mutirão para o cadastro do cartão Bem Legal. Fernando Palmeira, um ótimo dia para você. Ok, Videlão, um abraço, bom dia para você, para todos que nos assistem, para a nossa equipe. Muito obrigado por estar sempre com a gente, você nos dando o privilégio da sua audiência. Vamos falar de transporte e transporte para os titulares do cartão Bem Legal especial. Esses titulares são sempre vinculados a alguma instituição. E vamos trazer detalhe com ela, que é a coordenadora de divisão de cadastros da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, Michele Amâncio. Michele, nos fale, nos oriente e oriente aí o pessoal para a necessidade do cadastramento que acontecerá entre 9 e 13 de novembro. É isso mesmo, Palmeira. Entre os dias 9 e 13 estaremos fazendo um mutirão, atendendo a população que possui cartão especial ou especial com acompanhante, de 10 às 2 da tarde. Na SMTT da Duval de Góes Monteiro, que fica em frente ao Max Atacado. Esse mutirão tem o intuito, né, de contemplar as pessoas que estão com cartão especial vencido devido à pandemia, suspensão do atendimento da SMTT, estão com o cartão vencido, e as instituições com quem eles fazem tratamento retornaram ao atendimento 100%. Então a SMTT viu a necessidade de atender esse pessoal em grande escala, né, cuidando, lógico, de todos os cuidados sanitários para poder fazer esse atendimento, para que eles possam fazer seu tratamento, retornar seu tratamento às instituições. Michele, essa ação da SMTT tem parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Maceió, Sinturb, e busca essa celeridade no atendimento do pessoal. Esse atendimento será propriamente, exclusivamente na sede da SMTT? Isso, será apenas na sede da SMTT, né, junto com a Sinturb, que vai levar o pessoal e material para que a gente possa atender toda essa demanda. O atendimento foi suspenso devido à pandemia, mas os mesmos cuidados e protocolo vocês estão exigindo. Isso, por isso a importância do cidadão que tem o cartão especial, que seja vinculado a instituições ou a ONGs, procure a instituição, a ONG, para fazer o seu agendamento através dela, que é essa instituição e essas ONGs que vão nos repassar a quantidade de sua demanda. E através dessa demanda que a gente vai tomar todos os cuidados sanitários para atender todo mundo. Quem não é ligado a nenhuma instituição, não é vinculado a ONG nem nada, não é associado, está aí o número do WhatsApp, né, que eu vou falar aqui também, é o
8232-2887. Se você não é de nenhuma instituição, possui o cartão especial está vencido, o seu agendamento é através desse número do WhatsApp que é da SMTT. É bom lembrar que o cadastramento foi feito no ano passado e agora perde a validade em 2020, né? Isso, no mês do aniversário de cada titular, Palmeira, o cartão se vence. Então, com essa suspensão de atendimento, tem pessoas que estão com o cartão vencido desde março, né? E aí, por isso, esse mutirão para dar celeridade a esse atendimento dessas pessoas que já estão com o cartão vencido. Diretamente com o nosso público aí e aqueles que são realmente os interessados, fique à vontade para reforçar data e a necessidade desse recadastramento. Bom, pessoal, então é isso. Entre os dias 9 e 13 de novembro, na próxima semana, a SMTT estará fazendo um mutirão. É necessário que você procure a sua instituição para fazer o seu agendamento. Caso não seja vinculado a nenhuma instituição, o agendamento é pelo WhatsApp 982-32-2887. Direito sagrado de ir e vir. E você que tem esse cartão bem legal, especial principalmente, é bom estar em dia, ter para evitar problema na hora do seu momento de se transportar em nossa capital. Você nos assiste sempre pelo aplicativo TV Mar e pela Gazeta Web. Quase mais de Chico Nogueira, aqui da Praça Centenário Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnoldo Melo, canal 525, NET, claro. E a gente segue com o Viderlan Araújo. Muito importante essa iniciativa da SMTT quando se trata principalmente de serviços para a população. Maceió já superou a barreira de 1 milhão de habitantes. E a maioria dos maceioenses ainda dependem do transporte público, principalmente na categoria especial. E a SMTT fazendo esse mutirão, tenho certeza que vai dar uma enxugada, uma filtrada nas pessoas e oferecer, no final das contas, um melhor serviço, um serviço mais confortável para a população maceioense. Estamos respirando o clima de eleições e, como você já sabe, todo o procedimento está sendo feito, mas situações específicas mudaram a rotina dos últimos pleitos, principalmente agora em 2020, nos casos de combate ao novo coronavírus. Você sabe o que fazer e como proceder para justificar o voto em caso de Covid? Vamos trazer mais uma vez a participação do nosso repórter Fernando Palmeira para trazer mais informações. Coronavírus ainda preocupa autoridades, principalmente do Poder Judiciário Eleitoral. As eleições estão chegando. E no caso de coronavírus, de testar positivo, como proceder para justificar a ausência nas urnas? Quem vai trazer detalhes, explicar e lhe orientar é Flávia Gomes de Barros, que é diretora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral em Alagoas. Flávia, qual é essa preocupação e quais as orientações para aqueles que testarem com coronavírus no momento da eleição? Olha, não existe uma norma específica da Justiça Eleitoral que proíba as pessoas que estão testadas positivas de votar. A gente está garantindo a segurança de todos os eleitores, desde que sejam seguidas todas as normas sanitárias, né, que estão disponibilizadas no nosso ordenamento. E essas pessoas, a nossa orientação é que as pessoas que apresentarem febre ou algum sintoma permaneçam em casa e façam a justificativa da ausência das 7 da manhã às 17 horas através do aplicativo e título, desde que elas estejam fora do seu domicílio eleitoral. Elas têm também 60 dias depois da eleição para fazer essa justificativa gratuita, né, através do Justifica, que é um sistema no site do TSE e do TRE de Alagoas, e também podem fazer isso através do e-título. Aí ela vai ter só que justificar e dar, no caso, as pessoas que estão infectadas, mostram um atestado ou alguma coisa que comprove que ela realmente estava doente para se livrar aí da multinha de R$ 3,50. E diante dessa situação, cabe ao juiz da zona eleitoral, em que o eleitor está inscrito, analisar a documentação nas alegações apresentadas e caberá decidir aí para essa justificação. O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, reitera que adotou todas as medidas possíveis para reduzir possíveis contaminações. Essas medidas do protocolo em geral que vai servir para todos, não é? Isso, essa medida que a gente está seguindo já, né, desde a preparação das urnas e que vai usar bastante no dia da eleição,
né, que é garantir que ninguém adentre aos locais de votação sem a máscara, garantir o álcool em gel, garantir o álcool líquido, para que as pessoas façam todos os procedimentos de higienização nos locais de votação, é para garantir que as pessoas que estejam infectadas não transmitam, né, e que todo mundo trabalha em segurança no dia da eleição. Então, o TSE está preocupado com isso, o TRE de Alagoas também está preocupado, e aí esse ano a gente lançou essa justificativa no smartphone para que as pessoas possam aí das suas casas garantirem que vão justificar a ausência e não vão pagar essa multa para a Justiça Eleitoral. E por falar em ausência, também lembrar que a legislação determina que os maiores de 16 anos, menores de 18 anos, são eleitores facultativos, ou seja, só irão às urnas se assim quiserem, como também os maiores de 70 anos, é isso? Exatamente. Aqueles eleitores, né, que fizeram cadastro e que não têm até 18 anos, que não completaram 18 anos até o dia 15, eles ainda são facultados de votar. E aqueles maiores de 70 anos também não tem mais essa obrigação, mas os demais eleitores que não vão poder comparecer, ou que estão doentes, ou que estão fora do seu domicílio, vão precisar justificar isso aí. No dia da eleição, esse ano a gente não vai ter mesa receptora específica para justificativa, como a gente tinha anteriormente no aeroporto, na orla, ou o eleitor vai fazer a justificativa nas sessões mesmo, enfrentar a fila para justificar, ou ele vai fazer isso no dia da eleição através do título e posteriormente nos 60 dias subsequentes através do sistema ou também através do aplicativo no celular. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, TRE, Tribunal Regional Eleitoral, conclama aí aos eleitores a exercerem seu direito sagrado ao voto, adotando todas essas precauções, mas de todas as formas buscando exercer esse sagrado direito e dever de votar. Fique à vontade para dizer ao eleitor que cumpra na medida do possível esse mistério que é da cidadania. Exatamente. O eleitor tem que ter a certeza que a Justiça Eleitoral no Brasil inteiro e aqui em Alagoas também vai garantir a segurança dele no momento de votar, no momento de transitar nos locais de votação, também a todos os mesários que vão trabalhar, todos os juízes, promotores, colaboradores, todo mundo vai ter que seguir as regras sanitárias, as regras da Justiça Eleitoral, para que a gente tenha uma eleição segura e que essa eleição também transmita, né, o desejo do eleitor para os próximos 4 anos aí de escolherem os seus candidatos. Então, o que a Justiça Eleitoral quer é que todo mundo realmente siga o que está previsto, use a máscara, leve a sua canetinha, leve a sua cola, para não esquecer os números dos seus candidatos e que a gente tenha uma eleição tranquila daqui a 10 dias. Já estamos aí na contagem regressiva. Democracia é literalmente o povo no poder e no momento do exercício do voto você está determinando quem vai ser o seu gestor, o seu representante no poder público, mas está também preocupado com a biossegurança, principalmente nesse momento de pandemia, preocupação da Justiça Eleitoral e de todos nós. Você sempre nos acompanha pelo aplicativo TV Mar e pela Gazeta Web. Com as imagens de Chico Nogueira aqui do TRE, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET, claro. Procedimentos importantes, já que estamos tratando de 9 dias para o processo eleitoral, no próximo dia 15 de novembro. Então você, em casos de Covid, precisa adotar essas medidas para poder justificar seu voto e não ser prejudicado. O TRE também tem trabalhado de forma incansável juntamente com a Justiça Federal, já que a situação no interior, principalmente em algumas cidades no interior de Alagoas, é preocupante quando se trata de uma corrida eleitoral. Alguns municípios pediram tropas federais para as próximas eleições no dia 15 de novembro. Em muitas cidades, parece que o tempo do coronelismo não passou. Nós vamos ver mais a respeito de uma análise, falando desse cenário, com o jornalista Arnaldo Ferreira. Está com o Tribunal Regional Eleitoral o pedido de forças federais para 20 municípios de Alagoas. Mas nós temos observado que o clima é tenso em mais entre os 102 municípios. Já tem políticos assassinados, ameaçados. Em 3 já está definido, teremos tropas do Exército. Batalha, Mata Grande e Limoeiro. Nessas regiões tem pessoas que se sentem donas de região, das regiões, de prefeituras falidas. Nós temos mais situações que estão sendo analisadas pela Corte
nossa Suprema Corte Eleitoral. E depois vai ser encaminhado os pareceres, as decisões, para o Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Militar está garantindo que reforçará, nesses pontos críticos, a segurança. É preciso agir agora. Falta pouco tempo para as eleições, muito pouco tempo. Precisa definir logo. Esses candidatos violentos, que têm suas milícias particulares, que ameaçam, chamar essas pessoas para conversar. E não dá para olhar para a sigla partidária. Nós temos que olhar para a paz, para a tranquilidade, para que os 2.200.000 eleitores alagoanos, na hora de votar, sejam livres para escolher o melhor prefeito, vereadores. Nós temos aí mais de 300 candidatos a prefeitos e quase 6.000 candidatos a vereadores dos 102 municípios. A gente precisa de liberdade, acabou esse tempo do coronelismo, não dá para pensar numa região pobre como Alagoas, que ainda tem pessoas que estão aí lá no século XVII, XVIII, XIX. Isso acabou, gente. Tem que acabar. E você, eleitor, tem um papel importantíssimo nesta mudança. Não dá para democracia com violência, não combina. Muito bem, Arnaldo Ferreira trazendo sua análise para esse período, que é um período de muita tensão e que nós vamos ficar na torcida, que tudo possa ocorrer na naturalidade, que nós não possamos ter muitos registros de casos de violência, nem que a polícia possa precisar intervir em ações muitas vezes acaloradas e situações provocadas muitas vezes por emoção, por descontrole emocional. Vamos torcer que tudo aconteça dentro da normalidade, apesar de que estamos aqui vivendo em uma sociedade democrática e é essa bandeira que precisa ser levantada. Vamos dar uma olhada no portal GazetaWeb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, que tem como destaque na manhã desta sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Davi Filho já é segundo, passa a JHC e empata com Alfredo Gaspar, é o que diz o IBRAP. Candidato do Progressistas ganhou mais 9 pontos em 2 semanas. Essa matéria você encontra de forma completa aqui no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, que tem ainda como destaque crueldade, cachorro tem os 2 olhos arrancados em Major Isidoro. Você ainda duvida da capacidade do ser humano? É realmente uma situação delicada. E o autor, o pior de tudo é isso, que o autor não foi identificado. Existe inclusive uma lei que prevê punições e severas punições para quem comete crimes contra animais. Foi sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Por falar no presidente Jair Bolsonaro, ele que destacou a atuação parlamentar do senador Fernando Collor em defesa de Alagoas. Isso foi ontem em Piranhas, na visita ao Canal do Sertão. O presidente que esteve em Alagoas para inaugurar sistema de abastecimento de água em Piranhas e anunciar recursos para o Canal do Sertão. A foto em destaque tem o presidente Jair Bolsonaro no centro, Fernando Collor, senador por Alagoas, também que participou ativamente. E a matéria é clara no sentido. Vamos subir aqui rapidamente, pessoal. Vamos lá? Vamos subir aqui rapidamente a matéria da Gazeta Web, assinada por Jamile Bezerra, que traz como detalhes: em Alagoas, para cumprimento de agenda, o presidente Jair Bolsonaro destacou ontem a atuação do senador Fernando Collor em defesa de Alagoas. Em Alagoas, além de inaugurar a ampliação do sistema de abastecimento de água de Piranhas, Bolsonaro também assinou a liberação de quase 15 milhões de reais para a sequência das obras do trecho 4 do Canal do Sertão. A solenidade foi acompanhada pelo senador Collor e por 2 ministros, o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e das Comunicações, Fábio Faria. Nós temos, inclusive, o vídeo que mostra o momento em que o presidente Jair Bolsonaro faz questão de citar a participação do senador Fernando Collor para o avanço dessas obras do Canal do Sertão aqui em Alagoas. Vamos acompanhar. Aqui em cima, com todo respeito, falta citar 2 ainda. É o mais importante, prezado Fernando Collor, é o Levi. É o mais importante dos presentes nesse local. É para ele que nós devemos legar um Brasil melhor. E por último, eu queria agradecer, porque eu fiz um convite e ele aceitou. E com muita satisfação está integrando essa comitiva o nosso senador Fernando Collor. Também um homem que luta pelo interesse do Brasil e também em especial do seu estado.
Obrigado aí. Você falou para mim que... É de se destacar a participação realmente do senador Fernando Collor. Nos últimos dias tem percorrido vários municípios aqui de Alagoas para participar de perto de caminhadas, de campanhas, e ontem no sertão de Alagoas, mais uma vez teve participação determinante com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que reconhece esse trabalho que o senador Fernando Collor tem feito para poder promover avanços, principalmente nessas obras do povo sertanejo, que é um povo muito sofrido e que quer mudanças exatamente em condições básicas, como a chegada de água, com água de qualidade para suas casas, para suas residências. O povo sertanejo não merece mais tanto sofrimento. Em relação ainda aos destaques do portal Gazeta Web, que traz como mudança, inclusive no cenário, em pesquisa divulgada para a corrida para a Prefeitura Municipal de Maceió, a chegada, o crescimento do candidato Davi Davino Filho, que já é o segundo e passa ao JHC, empata com o Gaspar, com o Alfredo Gaspar, é o que o Ibrap apontou. Essa pesquisa ela foi feita e divulgada exatamente na manhã de hoje. Se as eleições para prefeito fossem hoje, os candidatos fossem esses, e em qual deles o senhor votaria? Essa foi a pergunta geral que colocou o Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB, com 26% da preferência dos eleitores, Davi Davino Filho, do Progressistas, com 24%, e JHC com 23% logo na sequência, diante dessa pesquisa. Estamos nos aproximando de um período decisivo e não custa nada reforçar. A TV Mar Canal 525, no dia 12 de novembro, estará promovendo o último debate com os candidatos a prefeito por Maceió. Será a última oportunidade também desses candidatos apresentarem suas propostas para os eleitores maceioenses, e toda a TV Mar e os veículos da organização Arnon de Melo estão integrados para poder fazer esse trabalho que, no final das contas, tem um cunho de prestação de serviço para a sociedade. Reta final de eleições e, naturalmente, a grande pergunta é a seguinte: surge aquela dúvida: pode ou não pode fazer campanha eleitoral nos condomínios? É o que nós vamos saber com a presença do advogado especialista em direito condominial, César Nantes, que vai nos explicar para a gente. Pode ou não pode fazer campanha, reunir, por exemplo, todos os condôminos e dizer: nós temos o nosso candidato? O que é que a lei, pelo menos, aponta em relação ao que pode e o que não pode nesse sentido, César? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, bom dia. Realmente, com essa aproximação das eleições, nós estamos a 9 dias dessas eleições, campanhas políticas totalmente atípicas pela situação das aglomerações, do isolamento, e surgem muitas dúvidas dos condôminos e dos síndicos do que pode e o que não pode dentro do condomínio, né? O Estado democrático de direito é importantíssima, essa livre escolha dos nossos líderes, mas condomínios realmente possuem regras que precisam ser cumpridas. Não existe nenhuma legislação própria que trata especificamente de campanha política dentro do condomínio. Existe um ato normativo relativamente recente, de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, que fala que em locais privados de utilização coletiva, como condomínios residenciais e comerciais, que não podem existir campanhas políticas se não forem autorizados pelos condôminos. Ocorre que a maioria das convenções e regimento interno, ele já proíbe expressamente atos políticos e religiosos, né? Certo. Porque quando aquele condômino que é dono da unidade dele privativa, ele também é dono de um pedaço de cada área comum. E precisa ser respeitada a ideologia política, partidária, cada candidato. Então, em tese, o que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu? Que não é justo, com toda a coletividade, que exista uma grande campanha eleitoral dentro do condomínio sem uma prévia consulta aos condôminos. Sim. Se a convenção e o regimento interno expressamente proibir, realmente já não é autorizado. Se for omisso, o síndico, através de uma pesquisa, não precisa nem ser através de uma assembleia, ele pode discutir com os condôminos e pode existir aquela aprovação, né? Aqui em Maceió, nos grandes condomínios, principalmente na parte alta da cidade, existem grandes campanhas políticas, muitas vezes sem autorização dos condôminos. Sim. Trio elétrico dentro do condomínio, as quadras são tomadas, muitas vezes isso é até bem aceito pelos condôminos. Você nunca vai atingir a unanimidade dentro do condomínio, mas você tem que atingir pelo menos a maioria, né? Então, aquele síndico, muitas vezes aquele candidato que é até muito bem recebido dentro do condomínio, quando ele até
você tem uma prestação de serviço para aquele condomínio. Ele faz uma reforma de uma quadra, por exemplo, né? Satisfaz aqueles condôminos e claro que o condomínio ele acaba recebendo para fazer, vamos dizer, uma inauguração e acaba existindo um comício, acaba existindo uma campanha eleitoral. Isso se for previamente tratado e se autorizado. Certo. O que não pode, independente de lei própria, é faixa aqueles grandes adesivos na fachada do condomínio. Agradecemos ao candidato pelo apoio. Exatamente. Isso não pode. Isso não pode, isso já está proibido. Faixa que aquele condômino põe na janela, isso não pode. Agora, de forma saudável, desde que não exista um grande tumulto, aquela distribuição de santinho, aquela adesivação do veículo, desde que você não altere a destinação, essa forma saudável de democracia, isso é autorizado. Agora, nós estamos vivendo em um sistema de comunidade, né? Quando se chama reuniões de condomínio, a presença dos condôminos, muitas vezes existe divergências e nós já abordamos isso aqui no programa, César. Gostaria que você falasse exatamente do posicionamento individual. Se um condômino disser, eu não quero a presença desse candidato para poder fazer campanha aqui dentro do nosso prédio, é possível? O síndico não tem poderes para poder dizer vai ser feito com sua presença ou sem sua presença? O que é que a lei ampara exatamente esse condômino que não tem um apreço, uma simpatia por político ou até mesmo pelo próprio candidato? Realmente. Como não existe uma legislação própria, mas existe o Tribunal Superior Eleitoral em 2017, após diversas consultas, ele falou que realmente não é permitido, num condomínio você dificilmente, para não falar impossível, você vai conseguir atingir uma unanimidade. Isso mesmo. Mas se o síndico verificar que ele atende a grande maioria, ele pode autorizar, mas lembrando que se a convenção permitir, se o regimento permitir, e lembrando que também existe a lei do silêncio que precisa ser cumprida, então não adianta, mesmo que a maioria dos condôminos autorizem, aquele condômino que se sentir satisfeito, ele vai ter total direito de reclamar se após as 22 horas tiver um trio elétrico na porta da casa dele com um candidato em cima fazendo uma festa dentro do condomínio, né? Então o síndico ele precisa saber que precisa sempre no condomínio existir o bom senso, né? A democracia é importantíssima, mas as regras dentro do condomínio também precisam ser respeitadas. Algumas regras de condomínio também impõem situações de que se o condomínio não tiver adimplente com o condomínio, com a taxa de condomínio, ele não pode participar das reuniões, não pode participar das assembleias. Isso é permitido por lei. O condômino ele não poderá participar de processos decisivos para o local onde ele mora, onde ele tem um pedaço, por exemplo, do local, como você mesmo disse, quando se tem um apartamento, você também tem um pedaço, você detém um pedaço da área. O que é que a lei diz a respeito desse assunto, César? O novo Código Civil, que nem é mais novo, né, porque ele é de 2002, ele traz expressamente que só o condômino adimplente pode participar e votar das assembleias. Ocorre que há alguns anos o tribunal ele tem um entendimento que, independente da participação daquele condômino em assembleia, ele não pode ser colocado em situação vexatória. Ou seja, ele não pode deixar de utilizar uma área comum, ele não pode deixar de alugar um salão de festas. O condomínio, para aquele condomínio adimplente, ele pode fazer o quê? Cobrá-lo na justiça. Né? O Código Civil permite que ele não participe da Assembleia, ele pode ser cobrado, porque o Código Civil também fala, é uma obrigação do condômino pagar sua cota condominial, mas ele não pode ser exposto em situação vexatória. Então, não é orientado que tenha o nome, nem o apartamento dele no balancete, falando, o senhor João não pagou a contribuição desse mês. Isso você está querendo colocar o condômino em situação vexatória. Isso não é orientado, mas realmente ele não pode participar das assembleias estando inadimplente. E se o condômino, por exemplo, tiver aquela ideia do peito, dizer, estou devendo, mas quero ir para a reunião, para a assembleia, quero participar desse momento. Qual é a postura do síndico em situações como essa, principalmente nesse cenário político que nós estamos abordando como tema de hoje, César? Claro. Como eu citei, aquele condômino, por mais que ele não tem a sua participação permitida na Assembleia, ele não pode ser colocado em situação vexatória. Como a maioria das assembleias são feitas em locais abertos, que não existe um controle de entrada, a maioria dos condomínios acabam permitindo a participação, só que ele não faz o cômputo daquele voto, né? Entendo. Então, aquele condômino, ele não vai ser expulso. Então, se eu sei que o João não pagou a cota condominial, eu não vou conseguir expulsar o João daquele local, porque eu vou estar colocando ele numa situação vexatória. Mas eu consigo não fazer com que o voto dele seja computado naquela eleição. Então, eu sei, o João vai votar, só que eu vou desconsiderar o voto dele. Você é especialista em direito condominial. O que é que tem chegado, por exemplo, nesse período de eleições, de reclamações de clientes, por exemplo, buscando orientação nesta área, neste segmento? Quais são as mais comuns, por exemplo, César, reclamações?
muitos condôminos realmente nessa questão do que pode e o que não pode dessas campanhas eleitorais. Qual é a orientação que eu dou? Primeiro que o síndico, quando ele faz uma permissão ou não, o síndico ele possui poderes administrativos dentro do condomínio. O máximo que ele vai poder chegar é numa advertência, numa multa ou até chamar a força policial, né? Então, quando existe um abuso que ele entenda que é por parte do candidato, que nem foi por parte do condômino, quem tem a prerrogativa e a competência para analisar isso é o Tribunal Regional Eleitoral, é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, existem atitudes que o próprio condômino ou o síndico eles conseguem resolver dentro do condomínio, mas quem verifica o que é um abuso eleitoral são os órgãos competentes. Então, tem condômino que chegou a fazer abertura de denúncias informando, olha, nem o síndico estava sabendo e quando a gente olhou tinha um grande comício aqui dentro do condomínio. Muitas vezes o síndico indevidamente que está levando aquele candidato. Então, tem que analisar quem autorizou e quem que é competente para realmente resolver esse problema. E nós estamos conversando com o advogado César Nantes, ele que é especialista em direito condominial, trazendo dicas e o que a lei permite nesse processo final de eleições, em termos de campanha, que um síndico ou os próprios condôminos podem promover durante as reuniões de condomínio. É permitido, não é? Ele está explicando exatamente todos os detalhes. A respeito de prazos, existe algum tempo estipulado para que essas reuniões elas ocorram ou é aquele procedimento natural? Até às 10 da noite, desde que não incomode os outros condôminos, é permitido dentro de uma assembleia e que uma maioria decida pela realização daquela reunião, César? Exatamente. Sempre tem que existir o bom senso, independente daquele horário que é regulado pela lei do silêncio, né, que é das 22 às 7. Existem normas da ABNT que, inclusive, eles tratam decibéis que são tolerados, inclusive, durante o dia. Nesse momento de isolamento, aumentou muito o número de advertências de barulho durante o dia. Aqueles barulhos que só eram reclamados no período noturno passaram a ser reclamados durante o dia. Aquele condômino, porque é 10 da manhã, ele pode escutar o som no máximo? Não. Existem decibéis também toleráveis durante o dia. Certo. Então, precisa ocorrer o bom senso. E o bom senso que eu lembro também que é muito importante nesse momento de tecnologia, que muito se fala de fake news, de WhatsApp, que os grupos de WhatsApp que foram importantíssimos nesse momento de isolamento, nesse momento que a aglomeração não era recomendada, esse WhatsApp ele praticamente ajudou que o síndico controlasse, regulasse a vida em coletividade. Mas também o tribunal está pacificado que todo grupo de WhatsApp precisa de um administrador, né? Aquele administrador que informa quais são as regras, porque o WhatsApp não é terra de ninguém. Inclusive, já está até pacificado R$5.000 para danos morais ocorridos dentro de grupo de WhatsApp. Porque muitas pessoas acham que o WhatsApp eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu xingo, eu grito, eu acuso e realmente não pode. Então, é importantíssimo que o síndico lembre que o condômino ele precisa se sentir motivado e confortável dentro do grupo de WhatsApp e que política não é para tratar dentro do grupo de WhatsApp do condomínio. Você pode ter seu grupo do candidato, você pode discutir política no grupo da família, mas no grupo do condomínio você não pode discutir política e o síndico tem que lembrar a todo momento isso. César, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi muito valorosa essa sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Até a próxima. Conversamos com César Nantes, ele que é advogado, especialista em direito condominial. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News vai trazer ainda muitos outros assuntos. Então faz o seguinte, continua conosco. É rapidinho mesmo. Voltamos já.